Ok, gente. Muito obrigado ao Ricardo Melão, muito obrigado ao Júlio por participar, por auxiliar e estar organizando a situação. Eu queria começar com uma pergunta a respeito da pandemia do coronavírus, né, que ela está sendo incisiva, ela está bem persistente na agenda pública paulista, está sendo bem incisiva na agenda econômica do país inteiro, e a gente ainda parece que não conseguiu apresentar um projeto de solução, seja no campo da saúde pública, seja no campo de como a agenda de empreendedorismo e a agenda profissional vai funcionar. Eu tenho um dado do Sebrae aqui, de abril de 2020, onde ele fala que as empresas, em abril de 2020, as pequenas e médias empresas, né, as PME, elas tinham caixa para aproximadamente 12 dias de manutenção nesse cenário de horário reduzido de atendimento e de restrições sanitárias. Isso foi em abril de 2020, como eu disse, e agora a gente não tem ainda um dado específico para saber como ficou o estado do caixa dessas empresas. Então eu queria entender qual a perspectiva do Melão como membro do Legislativo Estadual, como um agente da pauta de empreendedores e da autonomia das empresas. Eu queria entender como ele vê esse déficit no caixa e como ele vê as medidas de restrição no governo do estado de São Paulo. Olha, Gelson, excelente pergunta. Eu vejo com bastante cautela, né? Nós tivemos aí essa situação inesperada de uma pandemia de ordem mundial, que chegou aqui, espalhou muito rápido, e tivemos aí muita desinformação a respeito de como que o vírus evolui, como que ele atinge as pessoas, quais são as melhores medidas a serem adotadas numa situação como essa. E, enfim, o que acabava acontecendo é que se baseava no que estava sendo feito em outros países, né? Inclusive, tínhamos vários países, né, que tiveram a situação antes ali, e muito se observava das políticas que eram adotadas em outros locais. E aqui, né, eu entendo que no estado de São Paulo, especificamente, o nosso governador, ele tomou, né, de cara, assumiu para si essa responsabilidade e acabou aí tomando medidas muito duras, do meu ponto de vista, né, para justamente conter a proliferação do vírus, baseado aí no que estava acontecendo em outros países. E uma das coisas que eu considerei equivocada, por exemplo, é você tratar todo o estado de São Paulo de maneira igual. Ele simplesmente colocou o mesmo rigor, a mesma regra, a mesma restrição para todos os estados, quando nós tínhamos regiões com condições diferentes. Diferente disso, quem fez foi o governador Zema, em Minas Gerais, por exemplo. Ele deixou para o município definir o que era melhor ali na maneira de lidar, né, com as políticas de restrição, de comércio, de isolamento, o que na prática é muito melhor, porque o prefeito local ele conhece a realidade da cidade dele, ele sabe exatamente onde aglomera, o que é essencial, o que pode fechar, quantos leitos ele tem ali disponível, né, para o sistema de saúde precisa atender, né, a gente sabe que é um vírus que se espalha muito rápido, bastante grave, né, que muitas pessoas aí, infelizmente, necessitam de UTIs, né, necessitam aí de equipamentos próprios, como respiradores, para fazer o tratamento. Houve muitas mortes, né, então não é uma gripezinha, é um vírus muito sério, é um caso muito sério, mas eu entendo que aqui ele sacrificou demais a economia quando ele tratou todas as regiões de forma igual. Ele poderia ter separado melhor, depois ele começou a fazer isso no Plano São Paulo, mas de início foi, né, aquele início, aquele impacto inicial, onde todas as regiões foram tratadas de forma igual, e muitas não tinham pouquíssimos casos, né, não necessitava de um remédio tão duro e tão amargo, né, que acabou sacrificando o paciente. E aí, em relação ao empreendedorismo, como você mesmo mencionou, a gente sabe a realidade nacional, né, vários negócios, se não tivesse absolutamente nada, nós já temos aí um percentual altíssimo de negócios que quebram, né, quebram porque não houve planejamento, não houve ali uma preparação adequada, não tinha capital de giro, não tinha caixa disponível. Já tem essa realidade, né? Ou se deparou aí com uma grande burocracia, não teve condições de arcar com a alta carga tributária que nós temos. Então, imagine só surgir, mesmo assim, a gente já tem vários negócios que querem, imagine um cenário de uma pandemia onde todos são pegos de surpresa e a pessoa não conta o fato ali de não poder exercer a sua atividade e trabalhar por uma restrição colocada pelo Estado. Então, quem tinha um pouco, como você mencionou, a pessoa tinha ali 12 dias de caixa, no primeiro fechamento ele já queimou o caixa, né? Depois ele vai pedir empréstimo, né? Imagina a situação, quanto mais vai se prolongando,
né? Ele vai lá e pedir um empréstimo, até que uma hora ele não aguenta, ele não tem mais como arcar com aquilo, ele quebra. Né? Imagina, então, uma situação diferente, né? O cara que tinha um caixa maior, né? E os grandes geralmente têm, por isso que eles sobrevivem. Agora, os pequenos, que são aí mais de cerca de 80%, 90%, não aguentam, porque eles não têm esse preparo de caixa. Os que tinham e gastaram agora, né? Se você fizer um novo fechamento mais à frente, ele não vai ter como arcar. Né? Então, ele já queimou a reserva que ele tinha naquele momento. Se você fechar de novo agora, simplesmente a pessoa não vai aguentar e vai quebrar. Então, é dessa forma que eu vejo o cenário, né? Eu acho difícil ele voltar a medidas tão restritivas, né? Vai tentar se ter um equilíbrio. O próprio sistema de saúde acabou se adequando. Você teve aí algumas medidas, como o uso de máscara, as pessoas tomaram mais consciência de como lidar com a situação, o uso de álcool em gel. Tivemos muita informação nesse sentido que acabou até, né, diminuindo isso, nessa proliferação do vírus. Né? A gente sabe, por exemplo, o uso de máscara, apesar de não ser garantia total de que você não vai pegar, ele muitas vezes diminui a carga viral que você absorve e fazendo com que o vírus tenha menos impacto. Muitas vezes uma pessoa que não estivesse usando poderia ter um efeito muito maior. Então, eu creio que nós não devemos mais ter medidas tão restritivas, né? A economia não aguenta, e você precisa ter um equilíbrio, né, entre saúde e economia. Então, não acho que nós voltemos a mais restrições tão drásticas, né? E até porque a gente já tem um sistema de saúde que está melhor preparado para lidar com a demanda que vai surgir.